Para dar início ao nosso Comitê de Partnership, convido Igor Barbieri, Head de Partnership na AWZ. É formado em Direito pela Universidade do Vale do Itajaí e tem mais de 8 anos de experiência atuando com advocacia empresarial e societária. Hoje em dia, busca auxiliar assessorias a se tornarem mais profissionais com soluções de compliance, governança corporativa e partnership. Bom, pessoal, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui hoje compartilhando melhores práticas e conhecimento com diversas assessorias e os seus gestores, né? E para falar sobre partnership hoje, nós vamos abordar como você rodar e executar o seu comitê de partnership dentro da sua assessoria, certo? Nós vemos muitos players no mercado simplificando a questão do partnership é simplesmente você ter um contrato social e um acordo de sócios. Tudo bem, esses contratos, né, são um alicerce para você executar o seu partnership, mas não são tudo. Você vai precisar ter o contrato social para constituir a sua PJ e o acordo de sócios ali para descrever os deveres e obrigações de cada sócio entre si e com a sociedade. Mas você simplesmente ter esses contratos não quer dizer que você tenha um partnership meritocrático e funcional, né? Nós entendemos aqui na AWZ que para você ter um partnership meritocrático e funcional, isso é o resultado de uma série de decisões estratégicas. E nós vamos demonstrar algumas dessas decisões que você tem que tomar para executar o seu partnership e ele se tornar realmente funcional, meritocrático e transparente. Bom, nós podemos resumir o comitê de partnership em 5 etapas, mais a parte das decisões do comitê e os feedbacks. Basicamente, você vai precisar ter o fechamento operacional e financeiro da sua assessoria, realizar uma avaliação quantitativa, a avaliação qualitativa, a questão onde o comitê vai consolidar essas informações e tomar as decisões. Após isso, questão de formalizar todas essas decisões e, por último, premiar, né, e reconhecer quem fez jus à sociedade no período de avaliação, certo? Então, como eu falei, para você iniciar a parte de fechamento operacional e financeiro, você precisa ter um financeiro feito com qualidade e profissionalismo, porque você vai precisar ter a DRE geral, uma DRE também por filial, por equipe e por assessor, aqui para você conseguir mensurar o resultado que cada profissional está gerando dentro da assessoria, certo? Bom, com esse fechamento operacional e financeiro, você também vai ter ali o balizador do seu partnership, que é o valuation, né? A cotação que vai definir como que vai ser o valor de compra e venda dentro dessa rodada. E aqui tem um ponto muito específico, né? A gente vê algumas assessorias confundindo a questão de valuation interno e externo, praticando múltiplos muito elevados para essa compra interna. Na verdade, essa compra interna tem que ser algo que seja atrativo para o assessor, né? Então, ele tem que querer comprar esse equity porque faz sentido no projeto de longo prazo. E não tem que ser esse valor de uma venda externa, né? O valuation externo, basicamente, é o que você teria num evento de liquidez, ou seja, um fundo adquirindo uma parte da operação, a própria corretora e por aí vai. A partir desse fechamento financeiro, você também vai ter os dados que você precisa para operacionalizar a parte quantitativa do partnership, certo? E aqui é interessante que você sempre esteja essas regras da parte quant alinhadas previamente. Então, você define o que vai ser a avaliação, qual que vai ser esse período, que vão ser essas métricas quant, e roda o jogo por essas regras durante esse período. E nunca altere essas regras, né? Porque senão você gera uma grande desconfiança, um desconforto no seu time. Então, é importante que você siga essa regra por esse período. E você pode usar essa parte quant, muitas vezes, para dar ênfase e foco em algo que você quer melhorar dentro da sua operação. Então, quero melhorar meu NPS, meu ROA. Você usa isso como algumas das premissas da avaliação quant, mas eu entendo que só isso não é necessário, sabe? A gente aqui na AWZ gosta muito de ligar, principalmente assessores comerciais, a questão de ROA e margem deixado pelo profissional dentro da operação, tá? Para essa parte quant. Além disso, para profissionais não comerciais, você vai mais para uma parte de metas e objetivos alinhados previamente. Bom, fechada essa parte quant, a gente vai para a parte que, na minha visão, é a mais importante do partnership, que é a questão qualitativa, tá? Principalmente ligada ao processo de aderência à cultura, questão comportamental e pontos muito mais, vamos dizer, de skills, soft skills, do que em si metas, né?
A gente indica que essa parte da avaliação quantitativa tenha, porque isso é muito importante até para diminuir o risco e mitigar a questão fiscal e trabalhista. Porque a partir do momento que você tem um partnership simplesmente atrelado a metas pré-definidas e sem essa parte subjetiva, você corre o risco do fisco, ou até mesmo da Justiça do Trabalho, entender que a natureza do seu partnership é remuneratória e não mercantil. Tá? A questão mercantil aqui é muito ligado a risco de mercado e pagar o valor de mercado por essas ações, ou seja, aquele valuation interno que você definiu. Bom, e como executar essa avaliação qualitativa? A gente gosta muito de dividir em uma avaliação qualitativa inicial, ou seja, uma avaliação 360, onde todos avaliam os seus pares, liderados avaliam líderes, líderes se avaliam entre si, líderes avaliam sócios relevantes e os sócios relevantes se avaliam entre si. Basicamente, uma avaliação 360 normal. Tá? A partir dessa avaliação 360, as pessoas também podem indicar novos sócios ou sócios que já estejam dentro da partnership que mereçam um aumento no equity. E isso, claro, deve ser fundamentado com motivos expostos e, principalmente, pautados em princípios que a empresa prega na sua cultura. Bom, a partir desse ponto, o Comitê de Partnership entre Ação consolida todas as informações quantitativas e todas as avaliações qualitativas até o momento. E aí faz uma avaliação individual de cada sócio que performou bem, quantitativamente e qualitativamente. Tá? Bom, o comitê, com base nessas informações, faz a sua tomada de decisão. E, a partir daí, define quem vai ser diluído, quem vai ter um aumento no equity, ou até mesmo quem vai permanecer igual. Bom, cabe ao comitê, após essas decisões, fazer toda a formalização e apresentação ao conselho da empresa. Tá? E, a partir dessa apresentação, a gente também começa a formalizar essas decisões. É importante que você deixe claro e tenha esse feedback com os sócios, explicando, por exemplo, o que houve para ele ser diluído, ou até para permanecer igual, ou o que levou ele a ter esse ganho do partnership. Tá? Essa questão do feedback é muito importante, até foi levantado pelo Felipe, pela Ilana e pelo Patrick pela manhã. Então, é uma questão de transparência no seu partnership. E, bom, após essa rodada de feedback, você começa a formalizar as decisões do partnership. Então, o jurídico vai rodar os contratos, a contabilidade vai registrar esses contratos. Tá? Muitas vezes, a gente tem um descasamento de informações entre o que o jurídico realiza nos contratos e o que a contabilidade registra lá. Isso ocorre porque são prestadores distintos e que não se alinham previamente. O único elo entre eles é a própria assessoria. E aqui tem um certo risco para a assessoria, mas isso a gente vai abordar na segunda parte aqui do painel. Bom, após essa formalização, roda-se um novo contrato social e consolida-se ali o quadro societário atualizado. Tá? E, por último, seria a questão de você dar ênfase a quem ganhou o partnership, né, para quem foi premiado. Então, você faz uma rodada de premiações e reconhecimentos. Você faz, basicamente, um evento de apresentação dos seus resultados e premia quem teve os destaques do semestre e quem teve o ganho do partnership. Tá? Isso tem um peso muito mais sentimental do que qualquer outra coisa. E vai muito em linha em como você quer comunicar o seu partnership para o seu time. Tá? E a gente entende que isso é importantíssimo. Então, porque, querendo ou não, vai jogar o holofote sobre aquelas pessoas que você premiou. E eles são um reflexo que os outros vão ter para buscar esse partnership lá na frente. Então, as pessoas vão querer entender. Pô, aquela pessoa ela foi premiada porque ela faz isso, isso, isso durante o semestre. É isso que eu vou ter que fazer também, sabe? Eles vão servir de espelhos para os outros. Basicamente, de forma resumida, esse seria um comitê de partnership. Claro que a gente pode aprofundar em cada etapa, mas eu gostaria de chamar alguns convidados, Amanda, para a gente bater um papo e entrar no detalhe aqui de cada etapa. Para contribuir, gostaria de convidar para voltar ao palco os líderes da AWZ, para este momento de perguntas e respostas. Felipe Medeiros, Vitor Baldessar e Bruna Machado. Bom, obrigado pela presença de todos. Vitor,
Como eu comentei ali, é necessário a gente ter o fechamento financeiro e operacional para a gente começar o nosso partnership e rodar todo o comitê. A gente vê que algumas operações não têm esse financeiro fechado de uma maneira correta, dentro de premissas claras, né? Queria entender, do teu lado, como que um financeiro fechado de uma maneira não correta pode atrapalhar no decorrer de todo o partnership e quais os riscos disso para a operação. Boa. Boa tarde novamente. Então, um pouco dessa resposta até a gente tangenciou no painel anterior, mas é no sentido da gente alinhar bem o que é a regra, deixar isso claro para todo mundo e seguir. Então, vai dessa parte do fixo e variável, do que é CAPEX, o que não é, e trabalhar isso de forma clara. Acho que o principal ponto aqui, sendo bem direto, é a questão de você vender um valuation e depois, quando você for realmente levar isso para mercado, ele não se justificar. E aí você vai ter que explicar para todo o time que você vendeu um valuation muito mais caro do que o mercado está disposto a pagar, porque você fazia um financeiro que te trazia um EBITDA ou um lucro líquido surreal, digamos assim, ou que traz a ilusão lá da assessoria lucrativa. Então, o principal ponto é nesse sentido, tá? De você ter uma linearidade do que você está considerando como valuation, como regra para chegar nesse valuation e fazer as rodadas, né, e as entradas de partnership com valores que vão ter uma lógica ao longo do tempo. É lógico que a gente tem as variações, como qualquer ativo, né, financeiro, ou equity, ou o que for, que tem momentos que estão em alta, tem momentos que estão em baixa, mas você precisa conseguir explicar isso. E se a gente pega, como foi agora, os últimos 12 meses, um cenário de piora financeira, e ainda você tem que explicar um problema porque o seu valuation era feito de uma lógica, digamos, incorreta ou sem as boas práticas de mercado, é cada vez mais problemático. E quanto mais você demora para ajustar isso, mais difícil, né? Porque aí você vai querer depois trazer investidor ou fazer uma negociação com a própria corretora e você vai ter que praticar um valuation mais a mercado, né? Então, acho que o principal ponto seria esse. A gente toma algumas medidas também para fixar a fórmula de apuração desse valuation com os nossos parceiros, né? Então, nós travamos o modelo que você vai apurar o seu valuation internamente no acordo de sócios, para não gerar dúvida e para ter a transparência nas pessoas de qual vai ser o modelo de apuração, por exemplo, do EBITDA, certo? E isso, querendo ou não, esses fechamentos financeiros, como eu falei, eles têm reflexos além da parte de valuation, também em toda a parte quantitativa, né? E eu queria entender agora com o Felipe, quais seriam as recomendações para o pessoal que está aqui com a gente hoje, para a gente segregar essa avaliação quantitativa de assessores comerciais, né, e de diretores, pessoas que não atuam comercialmente, mas têm uma função mais executiva dentro da empresa. Como que a gente segrega essa avaliação e tem esses indicadores, essas premissas? Bom, eu acho que é só um complemento ali em relação à sociedade e valuation. Acho que, mais uma vez, trazendo aquela frase que eu trouxe ali, ou aquela parte do painel que eu trouxe na parte da manhã, né? Pessoal, o valuation sempre tem que ser olhado, principalmente venda de cotas, sobre a perspectiva de planejamento societário da empresa e planejamento do cap table. Vocês têm que pensar que, exemplo, né, por muitas vezes a gente questionou lá atrás, o valuation de 10, 15 vezes lucro líquido, EBITDA, ele pode ser problemático quando você for trazer algum sócio capitalista e isso pode impedir que você traga, às vezes, um fundo para dentro da sua empresa. Dá exemplo, se você já tem um partnership interno a múltiplo de 15, quanto que um sócio capitalista vai ter que pagar? 20, 25 para dar ganho para esse sócio interno? Fica um pouco difícil de você conseguir justificar isso para um fundo. E aqui eu posso falar de quem está conversando com os fundos gringos, que o pessoal o gringo lá nos Estados Unidos já questiona esses múltiplos lá fora, pô, aqui dentro vai ser questionado também. Então, assim, eu acho que é você tomar cuidado com o planejamento que você quer fazer. Qual que é o múltiplo que você vai colocar interno. E aqui a WZ não dá para falar o que é certo ou o que é errado. A gente pode trazer, obviamente, o que são boas práticas para vocês trazerem. Então, acho que é só não perder isso de vista. Em relação à avaliação quantitativa, pessoal, acho que vocês têm que sempre caminhar com duas linhas na nossa visão, né? Acho que é uma linha bem de regra, como que vai ser avaliado e como que vai ser segregado. Então, acho que é sempre importante você saber segregar o que é salário ou comissão, no caso de um assessor comercial, e salário, no caso de um líder, de um executivo e por aí vai. Do que é bonificação, atrelada a algum resultado, né? Então, seja no caso de um comercial, captação por ROA, algo nesse estilo. E no caso de executivo, a parte de bonificação, atrelado à meta de entrega de EBITDA, de receita, de aumento de produtividade, a depender da função que esse executivo exerce,
do equity. Então, são 3 coisas separadas, salário, bônus e equity. Equity tem que ser pago, pessoal, por lei, você precisa pagar o equity, certo? Então, essa avaliação quantitativa, basicamente, é você conseguir mensurar quanto que esse profissional pode comprar de equity. Você tem uma avaliação recorrente, onde às vezes você vai falar, bom, pode comprar 2, 3, 4 vezes o salário em ações, e você tem, às vezes, alguns ajustes de distorções. O que eu estou falando de ajuste de distorção? Pô, você rodou 3, 4 avaliações de partnership, o que acontece? Pô, daqui a 2, 3 anos, você vai olhar e um determinado profissional, considerando toda a bonificação que ele recebeu, o que ele comprou de equity, talvez ele esteja com uma participação ou muito grande ou muito baixa, de acordo com outros sócios da empresa. Então, talvez você tenha que fazer uma avaliação de reajuste societário. E aí, existem métricas para você fazer esse tipo de reavaliação. Eu dou um caso como se fosse o acordo de exclusividade de vocês com a corretora. O acordo de exclusividade de vocês com a corretora, ele tem lá o acordo de CFI e o acordo de CFA. É como se você colocasse a mesma lógica para colocar no equity dentro da empresa, mas a cada período de tempo você vai lá, sentar com a corretora e vai falar, bom, meu contrato já venceu 5 anos, eu tenho mais 5 anos para renovar. É que nem com o profissional. O lock-up já passou 5 anos, eu vou renovar esse novo lock-up. Seria algo nesse estilo. Então, acho que tem que saber segregar. Acho que tem uma atualização de comitê de partnership recorrente e, eventualmente, você vai ter que fazer ou a cada 2 anos ou anualmente, dependendo como for. A gente fala lá dentro da WZ como se fosse rodar o calculador de partnership, né? É ver se o resultado desse profissional está de acordo com a sociedade que esse profissional tem dentro da empresa. E aí a parte qualitativa é muito do que eu falei dos processos de RH, você ter um filtro se essa pessoa está culturalmente alinhada com a empresa. Se ela está sendo bem avaliada pelos liderados, pelos líderes, se ela está trabalhando bem em prol da empresa, né? Eu acho que aqui daí depois a gente pode aprofundar. Bom, tu já se antecipou nessa parte quali, era um ponto que eu ia adentrar agora em seguida. Querendo ou não, essa parte quali, a gente gosta muito de fazer a analogia ao casamento, né? Você quer casar com essa pessoa, ela tem os mesmos objetivos que você a curto e longo prazo, né? Faz sentido, ela vai agregar valor ao seu negócio. Então, a gente entende que você tem que olhar muito além da custódia e sim o quanto essa pessoa vai agregar ao seu negócio como um todo, né? Se as habilidades dela fazem sentido ao que você procura como um sócio. E, principalmente, ela ter esse perfil, essa característica de querer empreender. Nem todo mundo quer ser sócio, né, pessoal? Então, Felipe, eu queria entender aqui do teu ponto, principalmente na parte quali, e como tratar depois dessas decisões do comitê, como que você observa a questão de diluição de sócios e até que ponto isso é tratado na parte quali, quanto que você tem que ser transparente com esse sócio, como alinhar isso internamente com ele, né, para fazer essa diluição e explicar esses motivos, basicamente, como a gente trata essa diluição internamente. Acho que a diluição é sempre talvez o fator mais delicado de se tocar dentro da empresa, né? Eu acho que a diluição ela tem 2 fatores. Ela tem um fator natural, e aí o fator natural é que ao longo do tempo, conforme umas pessoas vão crescendo, as outras relativamente não vão crescendo na mesma proporção, então você vai sendo diluído naturalmente. Então, isso é uma diluição, mais uma vez, natural do comitê de partnership e da regra de partnership que você implementou. E tem uma outra diluição, que é a diluição mais dolorida, que é aquela diluição por problemas internos, né? Então, seja porque o sócio se afastou da empresa, ele pode se afastar parcialmente, ou seja, parar de entregar resultado. A gente tem casos assim no mercado de assessoria, né? Então, o que é? A empresa cresce muito, o assessor, o determinado sócio fica lá com a carteira comercial, só tocando sua carteira de cliente, enquanto todo o restante da empresa continua se movendo e movendo rápido. Então, eventualmente, é um momento de vocês falarem, bom, está na hora de recomprar esse sócio, e aí eu acho que tem um comitê de sócios para reavaliar isso. E aí, pessoal, a verdade é que sempre é importante a gente trazer o que a gente discutiu lá no painel de processo de RH. O que é essas discussões? É ter pontos onde liderados avaliem liderados, sócios avaliam os sócios, para que vocês consigam justificar isso. O grande problema é você fazer isso do dia para a noite e sem ter motivo ou justificativa ou parecer que foi feito um complô dentro da empresa para diluir um sócio. Então, acho que o maior risco que vocês têm é esse tipo de problema. Então, melhor forma de mitigar, pessoal, é criando dados, é criando fatos, e não é criar, né? É gerar isso, ter insumo para a tomada de decisão.
Como é que você faz isso? Cria processos de avaliação. Processo de avaliação recorrente. Deu 1, 2, 3 semestres, ou até antes disso, você consegue justificar uma diluição de algum sócio. Eu acho que também, mais uma vez, tomem cuidado para fazer algo da noite para o dia, ou do dia para a noite. Nem sempre você vai estar no seu melhor, né? Então, assim, nem sempre eu vou ter um melhor semestre da minha vida. Às vezes eu vou ter algum problema pessoal que vai afetar alguma entrega no semestre e algum outro sócio, num determinado momento, pode voltar no outro semestre com a faca no dente. Acho que a Ilana falou muito isso. A gente poucas vezes fala isso no meio empresarial, mas às vezes eu tenho algum problema pessoal, alguma doença familiar, algum problema familiar que me faz performar pior nesse semestre. Isso não pode ser um motivo para você diluir. Então, mas assim, eu acho que o maior ponto quali ali é você definir quais são as regras, definir quais são as métricas que eu vou avaliar. Liderado, líder e sócios, e ter pontos de avaliação consistente para você ter insumo para essa tomada de decisão, certo? Então, acho que, respondendo bem diretamente, seria isso. E até sobre essa parte de diluição, né, é importante deixar claro para essa pessoa que não é porque ela está sendo diluída agora, que se ela voltar a performar em alto nível, ela não vai poder recomprar cotas lá na frente novamente, né? A questão do partnership é sempre pensando muito no presente e no futuro da companhia, sem se apegar ao passado. Então, por mais que a pessoa esteja, em alguns semestres, rendendo abaixo do que ela já rendeu em outros momentos, não quer dizer que ela não vai poder voltar a performar em alto nível e, como eu falei, comprar essas cotas lá na frente. Mas, bom, seguindo a lógica ali do nosso painel, após a gente ter essas avaliações, a gente começa a formalizar as decisões. E eu queria entender da Bruna muito a questão do risco que a gente tem contábil, da falta de alinhamento entre o jurídico e a contabilidade ao operacionalizar esse partnership, ou seja, fazer as vendas de cotas, as distribuições de lucros, até a formalização no próprio contrato social. Quais que são os riscos de ter isso de maneira errada? Quero complementar essa pontuação. Acho que a gente vê muito no mercado, e muito por isso que a gente constituiu, junto com a Bruna e junto com o Igor, todas essas estruturas, né? Tanto o nosso escritório de advocacia, quanto quanto o escritório de contabilidade, que era um desalinhamento, né? Vocês montavam um partnership com o escritório de advocacia ou com alguns advogados, e aí na hora de executar fala com o teu contador. E então queria que, Bruno, você trouxesse e perguntar qual que é o alinhamento, né? A gente vê que às vezes muito é retenção de dividendos, às vezes não tem um alinhamento sobre como que é o momento como executa a opção de compra, como faz toda essa estrutura. Então, se puder ir um pouquinho mais longe ainda, acho que seria mais legal ainda. Como o Igor falou ali, no fim do partnership, a gente precisa registrar isso, né? E o registro acontece tanto no jurídico quanto na contabilidade. E se vocês têm 2 prestadores de serviço que não se comunicam, o ruído da comunicação acaba recaindo sobre vocês. Então, o que a gente vê que acontece muito é, por exemplo, a contabilidade só recebe a informação do aumento de capital ou da saída de um sócio 6 meses depois do que aconteceu, ou até 1 ano, dependendo da periodicidade que eles fecham a contabilidade. Então, eles acabam usando alguns artifícios que vão sujando o balanço ao longo do tempo, né? Então, por exemplo, o que acontece muito é quando um sócio aporta um valor maior do que o nominal, né, que é o valor da cota que teria direito da contabilidade, a diferença acaba entrando no balanço como mútuo, empréstimo ou AFAC. Então, são usados vários artifícios, né? E aí, quando esse sócio sai da sociedade, enfim, ele recebe de volta o valor que, né, ele pagou, enfim, né, o direito dele, isso acaba saindo como distribuição de lucro. E essa sujeira do balanço, né, do valor que entrou junto com o sócio a um período anterior, ele permanece no balanço ao longo dos anos. Então, é um problema bem grave assim, de comunicação entre as áreas, por isso que toda vez que a gente tem uma questão dessa de entrada ou saída de sócio, a gente senta entre jurídico e contabilidade para alinhar a melhor forma a entender qual a necessidade do nosso cliente, né? Pessoal, assim, a gente é empreendedor assim como vocês, né? Então, a gente entende a dor, a gente sabe como é o dia a dia, e a gente sabe que às vezes a gente quer só fazer o mais rápido possível, tirar aquela tarefa ali ou fechar da forma como dá. E uma das coisas que a gente reforçou durante todo o evento é o seguinte: qual que é o planejamento de vocês? Se é ter sócio capitalista, é ter profissionalização e é trazer tudo isso para dentro da empresa, cara, em algum momento vocês vão ter que ajustar. O que eu quero dizer que vão ter que ajustar é fazer de forma correta. Não dá para um sócio investidor entrar dentro da empresa de vocês
e, como a Bruna comentou, tem uma sujeira dentro do balanço contábil que pode gerar um prejuízo tributário lá na empresa se a receita bater, se o regulador bater ou em eventual venda da empresa. Porque, exemplo, Carrefour ou qualquer outra empresa que a gente já viu na hora de fazer um M&A ou na hora de fazer a venda da empresa, foi olhar 50% do valuation da empresa foi deturpado, foi diminuído ali por passivo trabalhista, por passivo tributário, por falta de gestão, cara, de fazer o básico, sabe? De fazer o que tem que ser feito. Então, ninguém está falando aqui que a gente não entende vocês, ninguém está falando aqui que a WZ também nunca fez algo da forma como tinha que ser feito ali no dia a dia. Pô, vamos resolver isso aqui, porque, cara, não dá para fazer da melhor forma agora. Mas o que a gente está falando é o seguinte, cara, se você tem um objetivo de fazer isso, comece a consertar. Começar a consertar envolve, sim, profissionalizar seu contábil, seu jurídico, ter esse alinhamento. Se você não fizer isso, provavelmente você vai ter uma diluição ou um desconto no seu valuation em determinado momento. Tá? Na hora que você tem uma Big Four lá analisando seus números, eles vão pegar isso, eles vão colocar no disclaimer e não tem choro, sabe? E a gente teve essa discussão hoje aqui dentro e acho que ficou bem claro para vocês que é fluxo de caixa, vai ter auditoria, vai ter toda essa estrutura para olhar como que vocês vão trabalhar, né? Boa. Valeu, Felipe. E, para finalizar, eu queria pontuar mais uma questão com você, Felipe. Acho que, como eu falei, a questão de premiação e reconhecimento do partnership vai muito na forma que você quer comunicar o seu plano e como você vai, querendo ou não, vender o partnership dentro da sua empresa. E eu queria entender, na sua visão, qual a importância disso no final desse processo do comitê de partnership. Bom, eu acho que vender o partnership dentro da empresa é algo constante em alinhar os objetivos e as métricas, né? Então, assim, mais uma vez, já falei isso aqui, acho que eu vou repetir, é que nem um casamento. Sempre que você falar de partnership, fusão, sociedade, você sempre pode tentar trazer um casamento para dentro da conversa. Não tem como você casar sem alinhar, pô, vamos ter filho, não vamos ter filho, vamos morar junto, não vamos morar junto, como é que vai ser a estrutura? A mesma coisa segue no partnership. O ideal para você ter um partnership que ele seja saudável e esteja constantemente em evolução é que você esteja alinhando os objetivos.